Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã. Hoje nós vamos continuar falando sobre as bem-aventuranças. Aleluia. E nós vamos falar sobre a quarta bem-aventuranças, que vai estar escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 6, que vai dizer assim para nós: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Eu quero dizer que todos nós sabemos o que é ter fome, o que é ter sede. É uma necessidade básica de todo ser humano, né? O ser humano, ele não vive, né, por muito tempo sem a água, sem a comida, né? E nós podemos observar aqui que Jesus usa essa linguagem para nos mostrar que a nossa alma também tem fome e tem sede. E somente quem pode saciá-la é a justiça de Deus. Mas o que é a justiça de Deus? O que é ter fome e sede da justiça de Deus? É você ter um anseio profundo, é você ter um desejo ardente pelas coisas do nosso Deus. É você ter o caráter de Cristo na sua vida, uma disposição de viver em santidade, uma disposição de viver uma vida de compaixão, uma vida, né, baseada na verdade do nosso Deus, uma vida íntegra na presença do nosso Deus. Nós podemos dizer também que é você ter um desejo de ver a justiça de Deus sendo, né, espalhada diante da sociedade, diante de toda a corrupção, diante de toda a injustiça, diante de toda a violência que nós sabemos que muitas vezes tem alcançado toda a nossa ansiedade, toda a nossa sociedade, né? A Bíblia nos diz lá no livro de Salmo 42, versículo 1, Davi dizendo assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Davi, ele tinha sede pelas coisas do nosso Deus, pela justiça do nosso Deus. Nós podemos ver também lá no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver que Daniel também tem fome e sede da justiça de Deus, e ele quer que essa justiça de Deus prevalecesse naquele reinado, e foi por isso que ele decidiu não se contaminar. Aleluia. Mas, né, eu quero dizer também que como essa fome e essa sede se manifesta, ela se manifesta, né, da seguinte maneira: a gente ter um desejo, né, enorme, né, de fazer a vontade de Deus, né, de você viver uma vida de santidade, mesmo que ninguém esteja vendo. Aleluia. Mas uma outra coisa também é um compromisso com a justiça nos relacionamentos, né? A justiça de Deus nos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, e uma luta contra o pecado, né? Eu quero dizer que ali no livro de 1 João, capítulo 2, versículo de 15 em diante, vai dizer assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nisso. Porque os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa bem como as suas concupiscências, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. E a pergunta que eu faço para mim e para nós hoje é, né, como que está a nossa fome e a nossa sede pelas coisas do nosso Deus? Né? A nossa fome, as nossas coisas está prevalecendo, né, pelas coisas do mundo ou pelas coisas do nosso Deus? Né? Uma outra pergunta que nós podemos refletir aqui, né, é essa questão, né? Quando você vai dormir, o que passa na sua mente? Quando você acorda, né? O que a sua mente traz para você? Né? São coisas, querido, que eu e você temos que responder para nós verificarmos, querido,
como que está a nossa fome e a nossa sede pelas coisas do nosso Deus, pela justiça do nosso Deus. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão o quê? Fartos, né? O que tem consumido aí o seu coração, né? Você tem desejado, né? O seu coração pulsa pelas coisas, né? Pelas ansiedades ou pela eternidade, né? Uma outra coisa também que nós temos que pensar, refletir, né? É que a gente tem vivido uma vida que agrada ao nosso Deus, né? Ou a gente tem se afastado daquelas coisas que Deus não tem prazer. Né? São coisas, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que eu e você temos que responder. Né? Como diz lá no livro de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A promessa é que Deus vai nos fartar, a promessa é que Deus vai nos saciar, a promessa é que Deus vai, né, acrescentar. Né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe nesta manhã. Né? Como diz aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.